Tá, antes que vocês fiquem se perguntando, tá um frio do cacete. Fez aqui ontem 6 graus, tá? Sensação térmica de quase 0. E aí minha esposa comprou isso aqui pra mim gente, o bagulho é muito quente, é uma manta, praticamente. O negócio é muito bom. Então, né, agora que tá frio, vamos ver coisa juntos? Vamos ver coisa juntos. Hashi Quebrado, o mangá mais perturbador de todos. Quero ver isso, né? Tô fazendo várias coisas assim, né? Vambora, vamos reagir. Tô curioso pra ver isso aqui. Antes nós irmos, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, né? O mangá mais perturbador de todos. Espero que você esteja aquecido onde quer que você esteja, tá? Vamos lá ver isso aqui? 3, 2, 1, foi. Lembrando, a o link nossa na relação descrição com os aí. animais quase sempre reflete uma hierarquia muito clara. Humanos no topo, animais abaixo, geralmente sendo alimento ou pets. Mas, e se as coisas fossem ao contrário e nós virássemos a comida? Animal Human é um mangá que constrói exatamente essa subversão da maneira mais perturbadora possível, fazendo os humanos serem caçados, torturados e devorados por animais que têm a mesma consciência que nós. A história em si sobre essa relação conflituosa de presa e caçador é ainda mais profunda e amplamente discutida nos capítulos posteriores, mas o seu início se dá de maneira bem simples. Que da hora! Tá, gostei da premissa, né? Porque eu acho que já teve alguns... Eu acho que teve, como é que é o nome? The Promised Neverland? Deixa eu ver se que dá uma perspectiva dessa, mas The Promised Neverland, A primeira temporada é boa demais. A primeira temporada que eu lembro que eu assisti é boa demais. A segunda eu não vi. Eu vi muita gente falando que não é tão da hora assim, igual a primeira temporada, né? Só tem 2 temporadas. E falou que é mal ou menos, mas não sei. A galera pode falar que é boa, a galera pode falar não sei o que, mas dava uma perspectiva também de que a galera daquele orfanato que tava presa e tudo mais, né? Então ficava daquele jeito, e aí eles tinham que sobreviver, enfim, tudo mais. Agora, Animal Home eu não sei nada. Agora, é uma sociedade meio Beastars das ideias, mas os seres humanos é que são a comida deles. Interessante, interessante. Um pai e sua filha de 5 anos, chamada Chica, acabam se envolvendo em um acidente de carro e eles são ajudados por nada mais do que um ser antropomórfico que o levou até uma fazenda. Quando ele acordou depois do desmaio, ele deu de cara com um porco bípede usando roupas humanas que explicou de maneira vaga o que tinha acontecido. O homem, embora tenha ficado um pouco confuso com o que estava vendo, acreditou que aquela era apenas uma pessoa que por algum motivo estava usando uma máscara de porco. Mas não ia demorar para ele começar a ver que talvez ele estivesse enganado quanto a isso. O porco disse que sua filha estava bem e o levou até a sala de jantar onde uma refeição estava à sua espera. Eles caminharam pelos corredores da mansão e ele achou muito estranho o exagero de pinturas de animais nas paredes, mas ele apenas pensou que aquilo era apenas um mau gosto para decoração. O homem comentou sobre a suposta fantasia de porco que aquela pessoa estava usando, mas o porco deu uma risada porque ele ainda não havia entendido o que estava acontecendo. Quando eles chegaram na sala de jantar, ele viu na mesa um grupo de outros indivíduos que também usavam trajes de animais. É claro que o personagem estava completamente perdido, mas ele decidiu não questionar muito porque foi por conta da ajuda deles que ele e sua filha estavam bem. O estranho é que, nesse momento, os animais na mesa começaram a comentar entre si sobre a saúde física dos dois como se estivessem esperançosos para que seus corpos estivessem saudáveis. As observações continuaram. E o cara é um sonso, né? Pô, mano, tá dando todos os sinais, né? Tá dando todos os sinais, o bagulho meio bizarro, o bagulho meio esquisito. E o cara lá, com a filha dele, né? Não tá acontecendo nada, tá de boa. Tá acontecendo nada, tá suave, tá em paz. Entendi o negócio. Pararam por mais um tempo e a atmosfera bizarra só aumentava quando os animais chegavam perto deles, os tocando e conversando num tom malicioso que o personagem ainda não tinha conseguido enxergar com clareza por estar agradecido pelo que eles fizeram. O líder do grupo, um cervo chamado Ernest, deu boas-vindas a eles e pediu que eles comessem. Como estavam com muita fome, eles comeram tudo o que viram pela frente e elogiaram bastante a comida que tinha um sabor sem igual. Os animais continuavam os observando como se fossem a própria bruxa do conto de João e Maria os engordando para dar a eles o mesmo destino do prato que eles estavam comendo. O homem perguntou como ele fazia para chegar até a cidade porque ele gostaria de ir até o hospital e nesse instante todos na mesa olharam de forma profunda para ele, como se ele tivesse tocado num assunto proibido. Como o clima tinha ficado estranho, Ernest pediu que antes ele ao menos conhecesse as instalações da fazenda, mas ele não fazia ideia de que estaria conhecendo o seu próprio abatedouro. O porco foi novamente o seu guia, e no caminho, Chica tocou em suas orelhas e achou engraçado o fato de elas serem tão reais. Mas ainda assim, o seu pai não desconfiou que aquele era um animal de verdade, porque conceber aquela ideia de animais se comportando feito gente era muito absurda. O problema é que a ficha deles caiu quando já era tarde demais.
Mas muito provavelmente, se tivessem descoberto antes, o resultado seria o mesmo. O porco abriu um portão onde havia uma grade trancando diversas pessoas que ele alimentou com ração. O choque de ver outros humanos sendo tratados como animais para consumo foi mais do que ele podia descrever, tanto em palavras quanto em emoções. Mas ainda assim, ele decidiu perguntar o que estava acontecendo. O porco, sem mais nenhum esforço para esconder a verdade, disse de forma direta que aquela fazenda criava e gerenciava seres humanos para o consumo. Homens, mulheres e crianças eram catalogados em diferentes categorias, onde eram distribuídos entre aqueles de pior e melhor carne de qualidade. O personagem tentou encontrar sentido no que ele tinha acabado de ouvir, porque humanos não eram vistos como gado. Mas o porco tampouco ligou para o que ele disse e comentou que eles iam para um estábulo de classificação maior, como se isso fosse dar algum tipo de alívio para ele. Ele tentou reagir contra essas afirmações, mas a dura realidade foi esfregada em sua cara ainda mais quando o porco contou. Todo mundo reage dessa forma, né, na primeira vez. Ai, carambola, velho. Oh, não existe esmola de graça, velho. É difícil, mano. Oh, só esquece que essas coisas... não existe esmola de graça. Pô, toma cuidado, mano. Toma cuidado. Nossa, às vezes tá pagando um preço caro pras coisas. Ah, eu vou te ajudar aqui, né? Tá me ajudando, né? Aí você entra nos problemas. Eu já passei umas amizades assim, viu? Não quero mais não quero mais não. Tô de boa no meu canto. Nunca mais na minha vida. Ai, Core, não. Suave. Que tudo estava como ele esperava, porque todas as pessoas que se viam de frente para aquele destino tinham a mesma reação de incredulidade que ele estava tendo. Quando tentou fugir com Chica, ele vomitou de tanto nervosismo e o seu pavor aumentou quando ele descobriu que a comida que ele comeu, na verdade, tinha sido carne humana. Já presos, ele parou para fazer a única coisa que estava em seu alcance, que era pensar em como tudo aquilo podia ser verdade. Ele foi colocado dentro de um espaço pequeno para esperar pela sua morte. Tá, outra coisa que eu tô entendendo é que eu achei que o universo inteiro era meio desta forma, né? Porque no Promised Neverland, que eu me lembro, né? Tô comparando muito porque eu acho que é o único mangá, anime que eu vi que me lembra um pouco do tema, né? Onde os seres humanos, eles existem, mas eles são comandados, né? Tem uma ordem lá pra deixar alguns vivos pra ter esses orfanatos, né? Pra os monstros bizarros poderem se alimentar. Então, dá a entender que a humanidade inteira foi pro cacete. Aqui parece que não. Aqui parece que o cara foi pro lugar errado, na hora errada, com a filha dele ainda, mano. Meu Deus do céu. E aí ele não sacou. Que aí os furry que mata, hein? Os furry que comem gente. Olha, fica esperto. Não, furry é do mal. Os furry brabo. Então, pelo que tô dando a entender, não é o que o mundo inteiro. É um bagulho meio secreto. É um bagulho meio escondido num canto, num lugar e tal, né? Só aí já deixa... por isso que não dá tanto alarde, né? Nossa, os humanos iam revidar, ia fazer um monte de coisa, tacar bomba atômica nos furry. E se em nenhum momento ele tinha parado para se imaginar no lugar de um animal que é diariamente abatido para consumo, agora ele sabia na pele o que era ter esse tipo de experiência. Chica, que não tinha o entendimento da situação por ser só uma criança, só conseguiu chorar. Mas seu pai a acalmou, dizendo que ele ia dar um jeito em tudo. Alguns dias depois, os dois conseguiram fugir por pensarem que os animais tinham cometido o erro de deixarem a porta destancada, mas tudo fazia parte de um plano ainda mais sórdido. Eles queriam ter o prazer de caçá-los para se divertirem um pouco. Eles fugiram sem rumo na floresta pensando que tudo terminaria bem se eles conseguissem alcançar o carro, mas... Tá me dando aquela vibe também de crítica... criticar... galera que consome carne, né? Tem um filme, eu gosto muito, chama Obrigado por Fumar. É um filme muito bom, fala da indústria do tabaco, né? Do cigarro, como que entrou na sociedade, como que era feito pra ficar de boa e tal. Meio que o cassino fez a mesma estratégia e ninguém percebeu, né? E hoje na nossa sociedade tá normalizado, rapaziada. Cor, você tá mudando de assunto, isso aqui. Não, eu tô falando que me lembrou o mesmo filme, porque é uma coisa que entrou na sociedade, ficou normalizada e ficou de boa, né? E aí eu tô lembrando das críticas que a galera faz com o veganismo, né? Que a galera, porque os animais sofrem, aquela coisa toda. Aí tem a PETA, né? PETA, também que fala dos animais, tudo aí Só que isso aqui é um bagulho muito mais além, né? É uma ficção muito mais sórdida mesmo, muito mais bizarra. Gostei da premissa, né? O bagulho bem doido. Durante a fuga, ele acabou caindo numa armadilha quando viu na mata uma pessoa chamando por ele. Mas a pessoa em questão era apenas alguém que teve a mente completamente destruída para se comportar como um animal. Ou melhor, como um pet dos animais.
A caçada se tornou ainda mais intensa e sem saída quando o homem pisou numa armadilha de urso. Chica entrou dentro do rio para escapar a pedido de seu pai, que ficou para trás sendo capturado. O javali que o pegou sabia que era contra as regras comê-lo, mas a sensação de saber que podia devorá-lo ainda vivo falou bem mais alto e ele arrancou fora uma de suas orelhas com uma mordida. No entanto, Ernest apareceu dando um tiro em seu braço e o repreendeu por fazer algo tão cruel com alguém, porque mesmo que ele fosse apenas comida, ele não merecia passar por tanto sofrimento. O interessante é que o mangá descreve exatamente muito dessa opinião, que diz que mesmo matando para consumo, se deve ter muito respeito pela vida do animal que não precisa sofrer quando for abatido. Ernest se aproximou da sua caça e essa cena mostra uma ambiguidade bem intensa no sentido de que há uma mistura de gentileza no meio daquela selvageria consciente. E o que é mais estranho de tudo é que Ernest é um cervo, e dizer que imaginamos esse tipo de animal comendo carne seria loucura. O personagem não consegue compreender que os papéis foram invertidos e ele não sabe por que Ernest está sendo minimamente respeitoso e cuidadoso com ele. Ele chega até a acreditar que Ernest era diferente dos outros e que talvez ele quisesse ajudá-lo, mas muito desse pensamento só existe porque ele olha para Ernest e não consegue ver a imagem de um predador. Ele pede ajuda para Ernest, que continua. É porque um cervo geralmente é caçado, né? Tem essa ambiguidade aí, né? Cervo geralmente é um dos bichos mais caçados, né? Principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem, né? Tem outros tipos, né, de cervo. Não o cervo clássico, né? Que os caras caçavam pra caramba. Cervo e búfalo, né? Que os caras caçavam muito nos Estados Unidos. Aqui a galera é tansa, né? A galera caça de tudo, né? Vai, o que você parecer ir no mato, os caras tá caçando, né? Mas caramba, velho. Porque é um bicho meio inocente, né? É tipo um gado ou algo do tipo, né? Que não reagiria, né? Uma vaca, por exemplo, não reagiria e tal, né? Tô conversando Bizarro. com ele num tom amigável. E então, ele diz que não precisava se preocupar com sua filha porque ela também havia sido capturada. Os animais voltam até a mansão e preparam toda a carne numa sinfonia muito macabra. Há um realismo culinário muito grande aplicado na cena porque eles utilizam técnicas reais para preparar os pratos, mostrando que apesar de absurda, aquela era apenas uma realidade avessa. Tudo é feito num cenário limpo, iluminado, com expressões neutras ou satisfeitas dos cozinheiros, o que é o oposto do que se espera de algo tão horrível. Cara, isso aí dá um anime Esses da hora, hein? detalhes até podem sugerir normalidade, mas o contexto é completamente anormal. Quando a última cena do capítulo chega ao fim, o choque visual se completa mostrando os animais comendo o personagem principal que foi transformado em pratos em cima da mesa. Eles comentam sobre a diversão de estarem se alimentando de uma presa que eles mesmos caçaram, como se isso atribuísse algum valor para o respeito que eles sentiam pela comida. A história de Animal Human poderia acabar aqui mostrando um capítulo único, mas as coisas avançam de um jeito totalmente inesperado. Somos apresentados ao... Entre grandes e enormes aspas, o protagonista morreu? Pô, ó, eu vou falar uma coisa. Por mais séries e animes e o que for, que tem coragem de fazer um personagem carismático, que você se importa e tudo mais, e mata o cara. Pra a história ter mais riqueza, pra você sempre estar, né? Aquele universo ser rico. Os outros animais né? antropomórficos, Bom, em especial a um felino chamado Nero, que era um tipo de faz de tudo. Um dia, quando ele estava empurrando uma carroça com pessoas que seriam abatidas apenas por esporte, ele acabou sendo tocado por uma menina que olhou profundamente para ele e pediu por sua ajuda. E a partir disso, algo mudou. Os animais continuaram seguindo suas rotinas de caça aos humanos, e os humanos sendo cada vez mais colocados dentro dessa violência espelhada. Os salões dos bares eram enfeitados com troféus de caça nas paredes mostrando cabeças humanas, e as refeições eram descritas com a mesma delicadeza gastronômica. Mas Nero começou a sentir algo estranho, algo único que os outros animais jamais concordariam. Ele tinha pensado por um momento que era errado comer humanos. É claro que ele escondeu isso de seus outros amigos, porque ele tinha até mesmo vomitado toda a comida. Ele começou a virar vegano. Ele começou a virar vegano. É, porque também tem, né? Pô, faz sentido ter, né? Faz só sentido, que esse né? pensamento só se firmou na sua cabeça e ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Se tem na nossa, tem que ter na o deles, líder da né? vila, É isso. que estava fazendo um tour na fazenda para as crianças. Ernest apresentou as instalações e mostrou para as crianças um menino sendo abatido. Ele explicou como era importante se ter o respeito pela comida porque eles estavam tirando a vida de um ser vivo. E nesse momento, vendo a agonia final da pessoa amarrada, que Nero se lembrou de tudo. De alguma forma, ele era o homem que foi devorado depois que bateu o carro com sua filha. Nero olhou com pavor para Ernest e sentiu que ele o havia devorado e que isso significava que ele tinha sido um ser humano. A raiva por muito pouco não tomou conta da situação e Nero quase atacou Ernest. Mas ele se recompôs quando um dos filhotes falou com ele e o líder da vila não percebeu o que estava acontecendo.
Nero ficou desesperado com essas memórias e tentou falar com um de seus amigos, perguntando se ele se Olha lembrava lá, de humanos quando ele são era um só ser carne. humano. Mas ele apenas ouviu que tudo aquilo era coisa de sua cabeça porque não tinha como isso acontecer. Ele tentou encontrar um pouco de estabilidade emocional, mas por onde ele andava e olhava, ele via apenas pessoas sendo desumanizadas em níveis estratosféricos. Pessoas em coleiras como animais, sendo assadas como churrasco e até mesmo colocadas em contextos de abuso explícito. As emoções de Nero entraram em conflito porque, além dele querer entender o que estava acontecendo, ele queria ver sua filha desesperadamente. Mas ele não sabia se ela estava morta ou se ela estava viva como uma humana ou como uma criatura intermediária assim como ele. Apesar das dúvidas, de uma coisa ele estava profundamente certo. Ele atacou um dos animais e o brutalizou, dizendo para si mesmo que o motivo de sua existência era justamente para acabar com todos eles. Após matar sua primeira vítima, Nero se acalmou e comentou já descansado sobre o quanto ele estava cheio e que o gosto de animais era realmente gostoso. Esse comentário é... Meu Deus do céu, o bicho virou canibal, mano. Até isso tem que ter também, né? Até isso tem que ter também, né? Porque a gente tem... Cara, foi parte da história da humanidade, né? Ter tribos canibais. Nossa, mano. Aquelas tribos que se você devorasse o seu inimigo, né? Você pegava a força dele, você pegava as habilidades dele. Nossa, tem essas coisas também, né? Nossa, mano. Caramba, várias camadas o bagulho. Também colocado dentro da nova existência mental de Nero, porque mostra não só o quanto o seu lado humano estava vivo, mas também o quanto, mesmo vivendo do outro lado, que ele achava que eram os animais que mereciam ser devorados. Depois da primeira morte, outras vieram. Nero fez questão de matar cada animal que estava presente no dia de sua morte. Os animais ficaram extremamente assustados com um assassino em série à solta. Uns achavam que tudo não... Pera aí, eu acho que eu perdi um pedaço. Esse cara é o protagonista? Ele virou um furry? Ele virou um furry? Ele virou um dos bichos? Pera aí, gente, eu vou ter que voltar. Eu vou cortar do vídeo, mas eu vou ter que voltar pra entender. Pera aí. Ah, é mesmo. É mesmo. Tá falando... Ui, então, pera aí. O plot do bagulho mudou de novo. Na verdade, os furries, que eu entendi, os furries, eles são é assim, eles morrem, as pessoas ali morrem e tal, não sei o que, e aí surge do nada, não dá pra saber que ritual, que coisa que eles fizeram, com o corpo da pessoa, depois dela ter sido alimentada por aqueles animais, ela volta como um outro animal, mas ela não se lembra que, na verdade, ela era um ser humano antes. Ficou mais ainda louco. Tem uma maldição rolando também junto. Da hora as ideias desse bagulho aqui. Questão de matar cada animal que estava presente no dia de sua morte. Voltamos mais ou menos. Os animais ficaram extremamente assustados com um assassino em série à solta. Uns achavam que tudo não passava de exagero, outros teorizavam que era um humano querendo se vingar, e esse pensamento em partes não estava errado. Um dia depois de eliminar quase todos os seus alvos, restou apenas Ernest. Nero invadiu a sua casa e o matou com um tiro a queima-roupa estourando a sua cabeça. Mas quando ele pensou que tudo tinha acabado, o verdadeiro Ernest apareceu para abalar ainda mais o seu psicológico. Ernest sabia o que estava acontecendo com Nero e ele usou a sua carta na manga para desestabilizá-lo. Ele mostrou Tika, sua filha, ainda viva e humana. Nero tentou falar com ela, mas ela não o reconheceu porque Ernest tinha cuidado dela como se ela fosse um bichinho de estimação. Nero chorou indignado por não ter conseguido protegê-la e avançou em Ernest, que o perfurou com seus chifres. E nesse momento, nessa intenção de salvá-la, que Tika se lembrou de seu pai e conseguiu vê-lo dentro daquela sua nova forma. Mesmo perfurado, Nero continuava lutando, mas Tika teve o choque absoluto de vê-lo sendo devorado por Ernest, que estava comendo o seu cérebro. Ele mordia a carne bem devagar para saborear aquela tremenda iguaria que era um animal com memórias humanas. Nero infelizmente não se tornou por muito tempo uma figura vingativa que daria um tipo de final feliz para essa história. Esse mangá é um daqueles que mostra a brutalidade em seu estado mais visceral. É claro que a cena em si é chocante, mas o... Pô, e é um plot twist do plot twist, porque explica como que os bichos foi utilizado e mostrou, pô, olha lá, o protagonista não morreu. Ele voltou como um dos bichos, mas ele morre depois de novo. Caramba, o Game of Thrones das ideias, velho, que da hora. O peso dela não é apenas uma exposição para mostrar violência sem sentido. Tika, por exemplo, cresceu um pouco mais para compreender o quão ferrada era a sua situação. Ela vivenciou 2 experiências terríveis e o peso emocional de ver seu pai sendo devorado foi tão intenso que ela desmaiou.
Quando acordou sendo acolhida por Ernest da mesma maneira, doentia e gentil, ele lhe contou toda a verdade, incluindo a origem daquela mistura de animal e humano. Ernest disse que tudo tinha começado com uma simples cabra, que era a última de sua espécie. Pra salvar a espécie delas, os humanos tentaram de tudo. Tá, tem coisa de científico, tem coisa de espécie científica e tal. Que os humanos chamavam de donzela. Para salvar a sua espécie da extinção, os cientistas tentaram de tudo. Eles conseguiram reescrever o seu DNA para fazê-la capaz de gerar filhotes sem um macho, mas quando o primeiro cabrito nasceu, os pesquisadores não contavam que era preciso muita energia para esse tipo de reprodução. E assim, a donzela começou a devorar a sua própria cria, desenvolvendo um desejo muito grande por carne. E um dia, por coincidência, ou como o próprio Ernest disse, por destino, a donzela atacou, matou e comeu um humano que estava limpando sua instalação. E assim, inesperadamente, nasceu o primeiro daquela espécie que trazia em seu DNA os genes humano e animal. Toda a criação deles tinha surgido de um puro acaso vindo de um capricho humano, e para se manterem íntegros fisicamente, eles precisavam consumir carne humana. Por mais que Nero e outras pessoas vissem tudo com olhos cheios de julgamento, aquilo tudo era apenas consequências das ações de outros de sua própria espécie. O mangá, mesmo parecendo impossível, avança ainda mais no macabro quando ele apresenta a explicação de tudo e mostra que há um sentido até mais simples do que matar humanos pela sobrevivência. Ernest diz para Chika que só comeu Nero porque animais humanos eram mais deliciosos do que a carne comum de pessoas. Há uma gourmetização de todo o ato e a imagem de Ernest como um cervo representa muito bem todo esse apetite devorador descontrolado que é o tema principal desse mangá. Que Chika mangá não pode da fazer hora, velho. absolutamente nada para se salvar porque Nossa. ele deixou claro para ela. A cara da... Desculpa, eu ri muito. A cara da criança estatelada, filho. Parece que viu 70 putos de uma vez só. 20 mil exposeds. Meu Deus, eu não aguento mais. Nossa, caramba, a criança com a cabeça mais ferrada do mundo. Ela que comeria até mesmo um de seus irmãos se ele achasse que ele era delicioso. O que acontece após isso é igualmente assustador. Chika é levada para julgamento para assumir a culpa dos assassinatos e depois Ernest a acompanha até o momento que tinha lhe sido negado por um bom tempo. Ela seria devorada. No caminho, ele expressou seu sentimento de superioridade, se colocando num patamar acima de todos, enquanto contava a ela o resto dos detalhes daquele experimento humano que deu muito errado. Ele disse que alguns animais humanos conseguiam ter partes das memórias das pessoas que foram consumidas, mas isso não as tornavam necessariamente um tipo de reencarnação humana. Ele acreditava que Chika também voltaria com essas memórias por o seu pai ter conseguido, ou seja, ele queria que isso acontecesse apenas para devorá-la em sua nova forma animal. Chika foi apresentada à mãe de todos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá me dando uma vibe do analog horror que eu vi, que é Happy Meat Farms. Happy Meat Farms é um analog horror bom demais. Eu tô pensando até em resumir ele, que ele é bom demais, o Happy Farms. Nossa, tá dando as mesmas vibes, Dos eles, uma cabra monstruosa e gorda que dava luz constantemente. Ernest explicou que fez ela sentir o mais variado tipo de emoções justamente para aquele momento para dar um sabor ainda mais indescritível para o seu cérebro. Tudo tinha sido calculado para terminar como começou, como um prato cheio de comida. Chika, infelizmente, não conseguiu fazer nada se não aceitar o que já estava reservado para ela. Seu pai não apareceu misteriosamente para salvá-la, nem outro animal humano com as memórias passadas interferiu. Ela foi devorada sem rodeios. Depois de um tempo, Chika nasceu na forma de um cordeiro que Ernest aconchegou num cesto, dizendo que não havia porquê de pressa para ela recuperar as suas memórias. Ele queria que ela estivesse pronta no tempo certo para só então comê-la. Mas os olhos inocentes de Chika não conseguiram ler a malícia de seu predador herbívoro. Animal Human foi uma história bem interessante de se acompanhar porque o mangá não dá muita brecha para respirarmos. As reviravoltas acontecem uma após a outra e a fazenda é invadida por um grupo de humanos que começam a matar os animais que tentam resistir e capturar aqueles que se rendem. Ernest é enfim morto e Chika é levada para um destino não muito diferente porque o... Peraí, cara! Peraí, o cara tava com um plano lá! Peraí, mano! O cara tava com plano, criando bagulho. Não, a filha que vai ser no prato aqui brabo. Ai, mano, peraí, cara. Peraí, japonês maluco. Não, peraí, aí é muito plot twists. Muito plot twists. Que isso? Peraí, cara, tô respirando ainda. Que o bagulho é sinistreira. E aí, do nada... Mano, peraí, mano.
Peraí. Mano, que bagulho bizarro, velho. E eu tô intrigado com a história. Não, o cara morreu do jeito bunda. E aí a criança, né, que foi traumatizada, que viu o pai ser devorado pelo cara, eu achei que ia ter um negócio de vingança. Dane-se. Como é que vai ser a história agora? Nessa vontade insana de comer. A fazenda onde tudo aconteceu era só uma das muitas espalhadas por diversos pontos. Os humanos, em colaboração com os animais humanos, consumiam as carnes de seus iguais sem o menor dos problemas. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu fico mais louco ainda. Eu achei que... Eu tava achando, vai pra uma linha de crítica, né? Vai olhando, vai não. Aqui a palhaçada japonesa aqui, ó. Não, é humano do lado de animal, fi. Tamo nem aí, tamo nem vendo. É furry com ser humano. É isso que é, meu Deus do céu. Que bagulho mais louco, cara. O vilarejo de Ernest só foi destruído porque ele havia infringido as regras. Cada fazenda era abastecida com humanos para o consumo de seus habitantes e, em troca, eles geravam animais humanos com memórias humanas que eram vistas como iguarias por grupos seletos na sociedade que apreciavam esse tipo de comida um tanto secreta. Não fica tão claro quanto a introdução dos animais humanos é de conhecimento geral da humanidade, porque Nero, em sua forma humana, achou tudo muito estranho quando os viu, o que sugere que tudo acontece por debaixo dos panos e que só uma parte da sociedade, a que estava num patamar de elite, sabia o que estava acontecendo. Essa relação amigável completamente distorcida mostra apenas que o mais fraco merece ser devorado pelo mais forte, e é dessa forma que eles conseguem sentar à mesa ao lado de diferentes espécies para devorarem uns aos outros enquanto comentam absurdos com extrema naturalidade. Como dissemos, o mangá é surreal no quanto as coisas são perturbadoras. Há cenas intensas de pura crueldade que equipara ambas as espécies no mesmo sentido de violência e chega num ponto que não dá para escolher um lado porque os dois refletem a mesma coisa. Há um capítulo bem extremo onde um carneiro é servido numa mesa com o máximo de cuidado culinário para que ele continue consciente enquanto é devorado aos poucos pelas pessoas que sentem um prazer muito grande em comê-lo dessa forma. Seu corpo praticamente não existia mais, mas ele estava vivo por conta de tubos que conectavam todo o seu corpo a um coração artificial. A agonia do carneiro se misturou com a falta de entendimento do que estava acontecendo e tudo o que aconteceria com ele. Ou melhor, com o que acontecia com as partes de seu corpo foram explicadas da maneira mais natural possível. Mas o sadismo mais intenso se manifestou quando as pessoas que iam comê-lo começaram a perguntar sobre a sua vida passada porque elas achavam que se soubesse quem ele tinha sido enquanto humano, sua carne seria ainda mais deliciosa. É realmente redundante falar sobre o quanto esse mangá é perturbador porque já falamos isso uma porção de vezes, mas não tem como não tocar na mesma tecla. O mangá ainda não está finalizado, então muito provavelmente tudo o que foi dito nesse vídeo nem se compare ao resto dos horrores que ainda vão acontecer. Já tínhamos lido outras histórias que mostram um pouco dessa revolta animal, mas essa sem dúvidas foi a mais intensa. Mesmo ainda não tendo lido os capítulos posteriores, tivemos mais do que o suficiente, não no sentido de que não vamos acompanhar a obra, mas que se o intuito era chocar, essa história conseguiu. Por mais que esse vídeo não tenha abordado toda a história, até onde lemos, o capítulo se encerrou da maneira mais adequada possível. Logo após o seu nascimento, Chika viu seus semelhantes serem mortos e ela foi colocada dentro de um veículo para ser transportada para uma outra fazenda. Chika, com sua expressão inocente por ser uma filhote, e esse detalhe contribui muito para a intenção do painel, sente sua barriga roncar, e o capítulo se encerra com ela dizendo que está com fome. Por mais que essa afirmação não queira dizer necessariamente que ela vai se tornar uma personagem importante nesse universo, ela expressa exatamente a síntese de tudo que foi mostrado porque sabemos do que ela pode estar com fome. Chika se transformou em parte desse sistema que a devorou literalmente, e nessa história não importa se você é humano, animal ou uma mistura dos dois. Esse paradoxo trágico de repetir o ciclo da presa e do caçador mostra que todos, sem exceção, podem terminar fatiados num prato. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mano, teu trabalho é muito bom, mano. Que trabalho da hora. Vou me inscrever, vou deixar um gostei. Cara, hashi quebrado, mano. Que animal. Que animal. Que animal. Que animal, literalmente, né? Mano, que da hora. Que da hora. Mano, cara, eu tô impressionado. Eu tô impressionado. O cara manda bem demais. Isso aqui vai virar animes? Aí a galera vai falar assim, é popcorn, mas tem muitas obras que se virar anime, né, estraga e tal, não sei o que, né? Animal Human. Deixa eu ver aqui. Animal Human. Vai que, né? Anime. Será que tem? Não, agora você tá falando, né, do mangá de terror e tal, né? Nossa, já faz um ano. Tem mais de um ano. Nossa, tá. Bizarro, né? Mas não tem.
não tem notícia e tal, mas daria um animezão daqueles do brabo mesmo. Ó, que é como é que é o nome? É Mirai Nikki. O Mirai Nikki, gente, ó. Mirai Nikki, eu vi os dois. Eu vi o... na verdade, é um exemplo contrário, né? Na verdade, acho que o School Days é melhor o mangá do que o anime. O mangá é muito mais bizarro, é muito mais grotesco. O protagonista é um desgraçado mesmo. E o anime não deixa isso... Assim, deixa algumas coisas claras, mas tem muito mais coisa no mangá que os caras tiraram, né? Outro que eu gostei muito, que eu falei agora, é o Mirai Nikki. O final do mangá é uma bosta. É uma bosta. O final do anime é muito melhor. É anos-luz melhor. Por mais que a história toda é meio bizarrona, né? Mas, enfim, são dois exemplos reversos. Mas eu já escutei esse papo de algumas histórias, né? Que é bom que fique só no mangá e acabou. Mas essa aqui eu acho que se pôr na mão da galera certa aí, tipo a Madhouse da vida, né? Acho que ia ser da hora, hein? Mano, então, ó, eu acho que ia ser uma baita de uma boa história. Deixa o gostei, vão lá no canal do Hashi Quebrado, eu não conhecia, achei realmente perturbador. Se tiver traduzido, ou pelo menos por inglês, já dá pra ler, tá ligado? Né? Japonês e cru é meio difícil, mas eu acho que muitos desses aqui conseguem ser traduzidos de alguma forma. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, vão lá no canal do Hashi Quebrado, link aí na descrição, muito bom o material, gostei demais do vídeo. Eu espero vocês e até a próxima.